Irmão, visto a postagem sobre a possível modernização do escudo do Bahia, não apoiaria 1%. Respeito quem aceitaria, mas para mim, fora de cogitação. Sobre hoje, se perder, é vergonhoso. Valeu, Marlon, tamo junto. Cara, sobre essa questão do escudo, velho, eu não vou entrar... eu vou comentar rapidamente aqui, porque depois eu quero passar essa pauta, eu não quero entrar em celeuma, não. Algumas pessoas, velho, infelizmente, terminam fazendo tempestade em copo d'água, né? Com alguns assuntos. E ansiedade, sabe? Aquela expectativa, aquela agonia de querer dar opinião em tudo, sabe? De querer sair na frente, de querer falar qualquer coisa, né? As pessoas, de alguma maneira, querem, né? Estão ávidas a sempre falar alguma coisa, opinar e sabe, se posicionar. Acho que com rede social isso aflorou muito. E aí, velho, as pessoas esquecem que existe uma situação. Botam os carros à frente. Botam o carro na frente dos bois, né? Eu falei sobre isso na live de ontem à noite com o Yuri, né? Eu estive lá ontem no canal do Puco com o Yuri Santana e falei sobre isso, né? Abordei esse assunto por lá também. E dentro desse tópico, eu falei de maneira muito clara, velho. Existe uma conversa, assim, para a modernização do escudo, só que isso é uma questão que não é da noite para o dia. O Bahia não está trabalhando nisso há uma semana, não está trabalhando nisso há um mês, não está trabalhando nisso há 3 meses, vai estar trabalhando nisso há pelo menos 6 meses, e acredito até que mais tempo. Isso chegou a mim em janeiro, mais precisamente no dia 5, 6 de janeiro, foi quando essa informação chegou até mim dessa possibilidade real de mudança de mudança não, né? Eu não vou falar mudança porque, claro, quando você faz uma modernização, a grosso modo, né, de maneira, se você for seguir o rigor do pé da letra, né, é óbvio que você fazer uma modernização significa você fazer uma mudança, uma alteração. Mas eu acho que quando você usa a palavra mudança ou alteração, você pressupõe uma alteração maior do que deve ser, tá? Do que deve ser proposta, tá? Deixando claro. E é isso que você falou, velho. No final das contas, é muito simples. Para que haja qualquer tipo, tranquilizar o torcedor, para que haja. E isso, assim, na verdade, é porque as pessoas, às vezes, elas terminam, né? Como eu disse, elas querem criar polêmica com tudo, elas querem falar de maneira, né, agoniada em relação a tudo, e esquecem de ler as coisas, né? Elas esquecem de entender o que é que está sendo colocado ali, né? Elas esquecem de tentar ouvir mais profundamente o que é que está sendo dito ali. Eu coloquei, né, de maneira muito clara no meu texto todas as questões que envolvem essa mudança de escudo. Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Vai mudar o escudo? Essa conversa está rolando nos bastidores desde janeiro de 26 e é real. Eu acredito até que há mais tempo, mas eu fiquei sabendo desde janeiro, tá? E é real. Eu estou atestando, isso é real, né? O que eu estou dizendo aqui, como eu disse, a gente sempre preza aqui pela credibilidade, né? Pela construção do que a gente teve até hoje, né? Eu não vou botar meu nome numa situação dessa sem a certeza de que existe alguma coisa acontecendo. Então, é real. As conversas em relação à modernização do escudo do Bahia são reais e acontecem pelo menos desde onde eu sei, desde janeiro de 2026. Uma fonte me disse que uma grande agência está trabalhando no rebrand do escudo do Bahia. Essa fonte me disse que o nome da agência é Agência África e que um dos seus diretores, acho que é o atual presidente, se não me engano, Sérgio Gordilho, seria quem estaria à frente desse processo. Mas eu não consegui confirmar essa informação. Essa informação da Agência África e de Sérgio Gordilho foi uma informação que me foi passada por uma fonte, mas eu não consegui confirmar ela 100%. Mas que, de fato, existe um processo de rebranding em andamento, isso existe, isso está confirmado 100%. E aí eu trouxe aí uma espécie de modernização, mas que não seria nada tão significativo. É o primeiro passo. Segundo passo, e aí eu explico aqui tintim por tintim, as pessoas não leem, as pessoas não prestam atenção no que está sendo colocado e depois saem falando um monte de bobagem, né? Aí o segundo tópico aqui, eu boto de maneira muito clara, as insígnias do Bahia são protegidas por estatuto. Aí depois veio um monte de gente, entrevistaram o Emerson Ferretti na Itapuã FM, entrevistaram o Emerson Ferretti na Rádio Sociedade, né? E, claro, fizeram o papel jornalístico de ouvir o presidente da associação. Mas algumas pessoas estão utilizando essa entrevista de Emerson como se fosse algo contrário ao que está colocado aí. E não, muito pelo contrário. O que Emerson Ferretti falou nas entrevistas da Rádio Sociedade, da Itapuã FM, de tudo, né? Tá muito claro. Tá aí, tá escrito no meu texto de ontem.
né, as insígnias do Bahia são protegidas por estatuto. E isso demandaria uma aprovação do Conselho Deliberativo da Associação. Ponto. Ou seja, o que o Emerson Ferretti falou já está colocado aí. Só que as pessoas não leem. As pessoas saem falando, dando opinião e não leem. A informação está aí, velho. A partir disso, está lá. Se o Conselho, ou seja, se isso ocorrer, isso que o Conselho Deliberativo aprovar a alteração, ainda seria necessária a aprovação através da Assembleia Geral de Sócios. Está tudo escrito aqui. Ou seja, não vai ser alguma mudança que vai acontecer da noite para o dia. Não vai ser uma mudança que vai acontecer sem a ampla aprovação do Conselho Deliberativo e do quadro de sócios. Não vai ser uma mudança imposta pelo Grupo City. Se acontecer uma mudança de escudo, será com a anuência da ampla maioria do Conselho Deliberativo e dos sócios. Se chegar no momento, lá, vamos supor que tudo aconteça, o rito aconteça, o processo aconteça, o Conselho aprova e chega nos sócios. Se os sócios entenderem que não vai mudar e votarem contra, não vai mudar. Tá tudo explicado aí, só que as pessoas não leem. Vamos lá. Aí o último tópico aqui. Coincidentemente ou não, eu não sei, né? Acho que foi coincidência, mas eu não tinha como afirmar que era coincidência ou não. Coloquei aí, o Conselho Deliberativo da Associação debateu ontem, no dia 17 de junho, portanto anteontem, né? Em reunião transmitida através do YouTube, tá lá gravado para todo mundo ver, uma mudança no estatuto para tornar mais rigorosa qualquer tipo de mudança nas insígnias do clube. A ideia é aumentar o quórum para 90% dos sócios aptos a votar. Agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tá escrito aí, velho, tá tudo colocado aí. Hoje, no Estatuto do Clube diz que precisa de uma aprovação de 75% dos votos. E existe uma demanda em deliberação no Conselho para que essa aprovação saia de 3/4 para 9/10. Ou seja, sair de 75% para 90%. É simplesmente isso. Tudo que o Emerson Ferretti falou nas entrevistas dele para a Rádio Sociedade e para Itapuã FM está colocado aí. O que Emerson falou em nada muda o que está sendo posto aí. A informação é, existe um rebrand sendo feito para o escudo do Bahia. Ponto. Isso é informação. A partir daí, existem várias questões que precisam acontecer para que exista uma mudança de escudo. Entre elas, uma aprovação do Conselho Deliberativo. Se o Conselho Deliberativo aprovar, vai para uma Assembleia Geral de Sócios. Se a Assembleia Geral de Sócios aprovar, aí sim o escudo poderá sofrer algum tipo de alteração. Inclusive, está sendo debatido nessa reforma de estatuto via associação, que é o que está sendo debatido há mais de um ano, né? A reforma do estatuto da associação, ela não está sendo debatida para isso. É uma reforma de estatuto que vem sendo trabalhada normalmente, independente disso. Essa situação é um dos tópicos que foi levantado e foi debatido durante essa reforma. É só pegar lá o vídeo no YouTube, TV Bahia Raiz, ouvir o que foi dito lá e você vai entender. Só que as pessoas hoje, elas reproduzem informações. Estamos vivendo a era da reprodução de informações. Ninguém mais quer correr atrás da informação. Ninguém mais quer fazer apuração. Ninguém mais quer procurar uma ou outra pessoa. Ontem eu falei com 4 conselheiros, velho. Não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso, mas ontem eu falei com 4 conselheiros do Bahia para poder entender o processo. 4! Aí ninguém quer correr atrás da informação. As pessoas querem reproduzir informação. Né? As pessoas querem pegar o que está sendo colocado por alguém que fez esse processo de apuração, reproduz e pronto. E aí as informações elas vão se perdendo, vão se desconectando da realidade. Né? Então tá muito claro aí. Eu não vou falar mais sobre isso em relação à mudança de escudo. Né? Tudo que eu sei até então está aí nesse texto. Né? O que eu sei é que existe um rebrand em andamento. E esse rebrand, não sei quando ele vai ser apresentado, se vai ser hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui a 6 meses, daqui a um ano, não sei. Eu realmente não sei. Não faço ideia quais seriam as alterações. Né? Eu não sei o que é que vai ser em relação de alteração. Vai mudar isso? Não sei. Eu não vi. E para que eu tenha qualquer tipo de opinião concreta em relação a isso, eu preciso ver. Tá? Se for uma mudança que modernize o escudo sem descaracterizá-lo,
Se for uma mudança que modernize o escudo sem descaracterizá-lo, provavelmente eu irei votar sim. E eu irei aprovar, eu irei dar a minha opinião a favor. Se for uma mudança que descaracterize o escudo do Bahia e que traga algum tipo de perda identitária do clube, eu vou votar não. É simples assim. Agora, eu não vou ficar aqui fazendo, gritando pro sim e nem gritando pro não, sem ver. Eu estaria sendo aqui ansioso, estaria sendo aqui engenheiro de obra pronta, né? Ou sendo, ou indo conforme a maré, né? Conforme a conveniência dos fatos. E não. Eu vou dar minha opinião quando eu ver. Quando eu conseguir ver, quando eu tiver acesso, né? Quando isso realmente vier à tona, né? Que eu não sei quando será. Pode ser que seja agora, pode ser que seja no final do ano, pode ser que seja no ano que vem. A gente não sabe. Isso está sendo trabalhado desde janeiro. É um processo delicado, velho. É uma atualização, uma modernização de uma insígnia significativa, que é um escudo de um clube de mais de 80 anos, pô. Então, é uma coisa delicada, é uma coisa que precisa de cuidado, né? E as coisas que precisam de cuidado não podem ser feitas da noite pro dia. E aí eu tô vendo um monte de gente fazendo espetacularização, aí você vai pra Twitter, pra Instagram, a galera, não, vou aceitar, não. Você não vai aceitar o quê, meu amigo? Tem gente, inclusive, que nem sabe que não pode não aceitar, sabe por quê? Porque pra você votar, você tem que ser sócio da associação. Pra você votar, você tem que ser sócio da associação. Não é o sócio da SAF que vai votar, não. É o sócio da associação. Então, se você não for sócio da associação, você não votará. Você não terá direito de voto. Então tem gente que tá dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que nem sabe que não pode fazer ou acontecer. Para vocês verem como é que a desinformação funciona. Galera, o escudo do Bahia já mudou umas 8 vezes na história. É normal atualizar. De qualquer forma, quem vai votar e autorizar somos nós. Pois é. É isso. É uma celeuma gigantesca, né? É uma celeuma gigantesca. Muita gente que tá falando isso aí, não vou autorizar, né? Como disse aí o Kaique Pereira, né? Não vou autorizar e tal. Velho, o escudo do Bahia já passou por diversas transformações ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o Bahia já passou por diversas transformações. Né? O escudo do Bahia, ele, ao longo da sua história, já sofreu diversas transformações. Né? Nosso escudo já passou por diversas mudanças. Vou mostrar para vocês aqui, galera. Para quem não sabe, né? Olha o escudo do Bahia aqui, ó. Não tá em ordem cronológica, não, mas o escudo do Bahia já teve a bandeira da Bahia dentro. Depois, e o nome do Bahia com Esporte Clube Bahia, né? O B mudo, o S mudo, já foi assim. Depois mudou um pouco a cor, né? Mudou também ali, botaram uma bola dentro da bandeira, né? Depois veio o Bahia sem a borda, aí depois teve Bahia com borda vermelha, Bahia com 2 bordas. Já teve escudo do Bahia de várias maneiras. O grosso do escudo não deve se alterar, né? O grosso do escudo não deve se alterar. O escudo do Bahia já passou por diversas transformações, pô, ao longo da história. É só pesquisar. Bota aí história do escudo do Bahia nas redes sociais, no Google, onde quer que seja, que ele já passou por diversas atualizações, modernizações, né? Já teve escudo, na época era sem estrela, depois voltou com estrela. Né? Atualmente é um escudo com estrela. Né? Então, o escudo do Bahia, o primeiro escudo do Bahia é um, o escudo atual do Bahia é outro. O nome disso é modernização, pô. Ó, o primeiro escudo do Bahia foi esse. Esporte Clube Bahia, com S mudo, o B mudo e a bandeira do Bahia no centro. Esse foi o primeiro escudo do Bahia. E o escudo atual do Bahia é esse, do lado de cá, com 2 estrelas, com borda, né, com a bandeira dentro da bandeira, porque a gente não deixou de utilizar a bandeira da Bahia dentro do escudo, né? O mastro, antigamente, da bandeira, lá ele, né, ficava aqui limitado à parte interna do círculo. Nessa nova bandeira, o mastro veio para a parte de fora, né? Antes tinha o 931 sem a separação, hoje tem o 931 com as bolinhas ali, né? Brancas em separação ao nome. Então, o nome disso é atualização, velho. O nome disso é modernização. Sabe? Então, é uma agonia, é uma... Ah, meu Deus! Sabe? É uma... O torcedor parece que quer brigar o tempo inteiro, sabe? Quer confrontar o tempo inteiro. É desgastante, velho, sinceramente. É bem desgastante. Um abraço aí pra Raquel Rocha, Márcio 2A, tamo junto. O que tô vendo é o torcedor já rejeitando qualquer modernização do escudo com os resultados em campo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, velho? Desculpa aí, mas com toda a sinceridade do mundo, velho, é uma infantilidade, né? É uma infantilidade, né? É aquele negócio de, se não for do meu jeito, eu vou levar a bola pra casa.
É infantilidade, velho. Né? Quem contrata não vai estar aqui no computador mexendo no escudo do Bahia, não. Fazendo ali um estudo para poder mudar o escudo do Bahia, não. E quem está fazendo isso, o design profissional, a agência, né? Não está contratando, são coisas completamente diferentes. São áreas distintas do clube. Aí fica nessa de, porque não é uma prioridade. Não é uma prioridade para quem, guerreiro? Para quem? Se isso for estratégia de marca, se isso for estratégia de marketing, se isso for estratégia de comercialização, né? Isso é uma prioridade para outro setor que não o setor do futebol, porra. O clube tem 200 mil funcionários, eu não sei exatamente quantos, né? Mas sei lá, o clube tem 1.000 funcionários. Vai todo mundo, os 1.000 funcionários vão contratar jogador? Não, porra. Cada funcionário, cada setor do clube vai lidar com uma situação diferente, né? O cara que vai te servir o chopp lá no Bar do Bahia hoje, no Jogo do Brasil, ele vai contratar? Então vamos mandar parar o cara que serviu o chopp lá no Bar do Bahia e vamos mandar ele contratar, pô. É isso que vocês querem, a mesma coisa, a mesma lógica. Os outros setores do clube todos têm que parar de funcionar porque o Bahia não tá fazendo uma boa temporada? Sabe, não faz sentido nenhum. Assim, é de uma infantilidade, velho. É porque não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido isso. A lógica é a mesma. Vamos parar então de vender camisa. Tem que fechar todas as lojas porque o Bahia não tá ganhando. Tem que fechar o Bar do Bahia e vamos parar de servir chopp porque o Bahia não tá ganhando e tem que contratar. Aí botar todo mundo tem que botar o garçom do Bar do Bahia pra contratar, tem que botar a vendedora da loja do Bahia pra poder contratar. É a mesma lógica, porra. Que loucura. É de uma infantilidade surreal, velho. É de uma sabe, imaturidade total, velho, do torcedor. Não dá pra entender isso, pô. É bem desgastante. É mais fácil polemizar. Muita tempestade em copo d'água. O escudo já mudou 11 vezes e não teve essa prepara toda. É complicado, viu? Pois é, velho. Pois é.